Olá, tudo bem? Hoje quero mostrar mais alguns livros de autores assim que eu tenho em casa, mas que eu não conheço toda a obra, né? Tenho esse do Fernando Sabino, O Livro Aberto, páginas soltas ao longo do tempo. Então aqui nós temos várias crônicas do Fernando Sabino, um livro aberto, crônicas escritas pelo autor em 1939, aos 15 anos de idade, narrando sua conversa com o passarinho. Na apresentação e agradecimento do prêmio que lhe concedeu a Academia Brasileira de Letras pelo conjunto de obra em 1999. E aqui então nesse livro ele vai relembrar os tempos idos e vividos em Nova York, nos anos 40 e em Londres, nos anos 60, bem como suas peripécias em Cuba, Estados Unidos e vários países da Europa. Reproduz preciosos ensaios sobre grandes nomes da literatura universal: Henry James, Flaubert, Pirandello, Chekhov, Cervantes, entre outros. Narra também um encontro marcado com figuras famosas como Chico Buarque, Odete Lara, Erasmo e Roberto Carlos, Newton Santos, Calazans Neto, Maria Bethânia, Márcia Aidê. Revive lembranças do convívio com seus amigos: Jaime Ovalle, Vinícius de Moraes, Rubem Braga, Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos. A mais refinada qualidade literária transparece a cada página, tanto no comovido relato da primeira comunhão de sua filha, quanto no exemplo de concisão, como regra de estilo, em anedotas de uma ou duas linhas. Talvez possa surpreender algum leitor certas passagens mais íntimas, como esta: Minha vida é um livro aberto, afirma o autor. E sugere: seja o livro aberto ao acaso, lidas apenas as páginas soltas que despertarem interesse. Depois passe o leitor a afirmar, a exemplo de tantos outros, haver lido o livro inteiro, o que provavelmente acabará acontecendo. É interessante, o Fernando Sabino é conhecido pelo livro O Encontro Marcado, eu acho que O Homem Nu. Eu acho que eu já li O Encontro Marcado há muito tempo, mas dele eu tenho apenas esse, que é como um resgate das suas memórias, das suas andanças aí pelo mundo, do seu contato com a literatura e com personagens importantes da cultura brasileira. Depois de um outro autor, Manuel de Barros, eu tenho somente esse livrinho que eu comprei em Araçatuba, e eu li andando aí da livraria, não sei se foi um sebo, até o hotel onde eu estava. Um livrinho bem bonito. Inclusive, eu no dia que o Manuel de Barros morreu, eu estava na escola fazendo letras na faculdade. Eu lembro disso. Aqui ele fala da infância, né? Nicholas Baer, A Infância é a Camada Fértil da Vida. É um livro bem bonito. Ele acontece, ele vira isso aqui, ó. Olha que livro interessante. Daí você vai lendo essas páginas soltas, mas tem tudo um sentido, né? Manuel de Barros é poeta aí do Rio, do Mato Grosso do Sul. Não tô enganado, né? Dá até pra ler. Se uma hora eu quero ler esse livro pra vocês. Muito lindo. Então dele eu tenho só esse. Vale a pena. Pequenininho e é um deleite. Quero mostrar de outro autor, Monteiro Lobato. Tem apenas esses dois, que eu queria muito ler esse. Reinações de Narizinho. E aqui nós temos então o início aí. Ai, que delícia esse livro. Dessas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Esse livro foi publicado originalmente em 1931. Transformou-se, multiplicou-se, cresceu como cresceram seus personagens e leitores. Resgatar, então, aqui ilustrações originais. Trazer a lembrança dos adultos a emoção de percorrer suas histórias e mostrar às crianças o contexto de sua criação. É a proposta, então, desta edição aqui, tratando as crianças com inteligência e renovando aos adultos o convite à leitura. Muito bonito esse livro.
Olha o Visconde de Sabugosa. Deixa eu mostrar o Visconde aqui. Isso aqui lembra a infância, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tirando todas essas polêmicas, sempre idiota, essas polêmicas. Nossa, o povo não sabe separar o autor da obra, né? Livraço maravilhoso. Tenho esse também, o Saci, que foi um presente, ilustrações do Guazelli, foi um presente da Fatinha, lá de Marília. Também tem várias ilustrações. É o livro que eu vou ler aqui no mês de dezembro. Vou terminar com um livro infantil. Então, do Monteiro eu tenho esses dois, o Saci e as Reinações de Narizinho. Gosto muito. E do José J. Veiga eu tenho os Cavalinhos de Platiplanto. Os Cavalinhos de Platiplanto, obra aparecida em 1959. Conquistava no ano seguinte o prêmio Fábio Prado, então um dos mais disputados e prestigiosos lauréis literários do país. O Cavalcante Proença escreveu: eis um contista que agora nos aparece, já realizado, dono de linguagem pessoal e acabada, capaz de conseguir unidade entre os painéis que compõem o seu livro. Muito interessante. Então só um livro dele eu tenho, representa já o autor. Então é isso. Hoje mostrando livros, poucos, mais essenciais, de alguns autores que eu tenho aqui na minha coleção, né? O Fernando Sabino, Livro Aberto, Manuel de Barros, Escritos em Verbal de Ave, acho que eu não falei isso, né? O nome do livro. O Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho e Saci, e José J. Veiga, Os Cavalinhos de Platiplanto. Retornar à literatura brasileira é essencial para nos compreendermos, para deleitarmos com esta riqueza que nós temos aqui no nosso país. Um abraço, até mais.